today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa terceira e última parte de resolução de exercícios relacionados às interações mecânicas. Vamos fazer aqui o nosso terceiro exercício que fala o seguinte, ó. São feitas as afirmações sobre as três leis de Newton. Assinale a alternativa incorreta. Então eu quero responder, eu quero encontrar a alternativa que esteja incorreta. Então beleza. Então a primeira afirmação fala o seguinte: a primeira lei permite concluir que se a força resultante de um corpo é nula, ele deve estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então essa afirmação ela é verdadeira. Né? De acordo com a primeira lei de Newton, se a resultante das forças que atuam sobre um corpo é zero, ou esse carinha está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, o que caracteriza uma situação de equilíbrio estático, quando o corpo está em repouso, ou equilíbrio dinâmico, quando o corpo está em movimento retilíneo e uniforme. Então a primeira afirmação é verdadeira. A letra B. A segunda lei diz que a força resultante é igual ao produto entre a massa e a aceleração do corpo. Essa afirmação também é verdadeira. A gente viu isso, que a resultante das forças que atuam sobre o corpo é um produto da massa vezes a aceleração do corpo. Verdadeira. Terceira afirmação, letra C. Em uma viagem à Estação Espacial Internacional, a massa do astronauta muda, mas o peso permanece constante. Não, é ao contrário. Essa questão, ela de cara, ela está errada. É justamente o contrário. A massa permanece constante e o peso muda de acordo com a gravidade. Tá? Então a letra C é uma questão falsa, ela é uma questão errada. Mas vamos continuar lendo aqui. Letra D. Na Lua, o peso do astronauta é menor. É sim, na Lua o peso do astronauta vai variar de acordo com a gravidade. Como a gravidade na Lua é de 1,6 metros por segundo ao quadrado, ou seja, é mais ou menos 6 vezes menor que a gravidade na Terra, então o peso do astronauta na Lua vai ser menor. A massa vai ser a mesma, mas o peso vai ser menor. Então a letra D é uma questão verdadeira. E letra E. Ao fazer força para empurrar um carro, recebemos dele uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Verdadeira. Isso aqui é o que nós chamamos de terceira lei de Newton. Tá? Então, de acordo com a terceira lei de Newton, para toda ação existe uma correspondente reação de mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário. Ainda posso completar, aplicadas em corpos diferentes e de mesma natureza. Então a única alternativa incorreta aqui é a letra C de casa. Belezinha? Pessoal, vamos para mais uma questão aqui, que é a questão número 4, e ela fala o seguinte, ó, relacione o esporte e a principal força envolvida. Então, peso, tração, elástica e atrito, vela, trampolim, atletismo e halterofilismo. Então, o peso, ele está relacionado ao halterofilismo, né, que é a força que os atletas fazem para levantar um determinado peso. A força de tração, ela está relacionada à vela, tá? Que está relacionada à atração das cordas que prendem a vela ao barco. A força elástica, ela está relacionada ao trampolim, então é 3. E a força de atrito está relacionada ao atletismo. Por exemplo, uma pessoa ela não consegue correr, né, uma pista, por exemplo, de 100 metros rasos, ou qualquer corrida, por exemplo, se não tiver atrito. Tá? Então a relação correta é 2, 3, 4 e 1. Halterofilismo está relacionado ao peso, a força de tração está relacionado à vela, a força elástica está relacionada ao trampolim e a força de atrito está relacionada ao atletismo. Belezinha? Pessoal, vamos continuar aqui, fazer o nosso último exercício relacionado a essas interações mecânicas. Esse aqui é um exercício que fala sobre a força elástica, a lei de Hooke, e ele fala o seguinte, ó. Um teste com cintas elásticas é realizado em 3 etapas
para determinar sua constante elástica por meio da verificação do comprimento adquirido por elas mediante a aplicação de forças. Na primeira etapa, a cinta é esticada 0,8 metros. Na segunda etapa, 0,9 metros. Na terceira e última etapa, ela é esticada 1 metro. Então eu tenho aqui as deformações que essa cinta vai sofrer. Beleza. Sabendo que a força utilizada para a distensão de 0,8 metros, ou seja, na primeira etapa, foi de 48 newtons, pode-se afirmar que a constante elástica dessa cinta em newtons por metro é de... Então já tem aqui os dados, né? Então, ou seja, ele quer que nós calculemos a constante elástica dessa cinta. Quando for aplicada uma força elástica de 48 newtons, uma força de 48 newtons, provocando uma deformação de 0,8 metros. Então, de acordo com esses dados e jogando na nossa equação da força elástica, eu tenho força elástica é igual a K vezes X. Então, a força é de 48, a constante é o que nós vamos determinar, e a deformação é de 0,8. 0,8, tá? Então, a nossa constante ela vai ser igual a quanto? A 48 dividido por 0,8. Então, quanto que vale essa constante elástica? 48 dividido por 0,8 vai dar 60 newtons por metro. Essa, então, a nossa resposta. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? A letra C de casa. Belezinha? Pessoal, esses são os nossos exercícios. Espero que tenha ficado claro para todos. Qualquer dúvida que tiver, é só me enviar. Belezinha? Então, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, gente! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.